Atos 9, versículo 32. Vamos ler aí, primeiramente, até o 35, depois a gente lê o restante durante a exposição. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sonora, os quais se converteram ao Senhor. Até aí tá bom, o restante a gente vai lendo aí depois. Olha para cá, por favor. O tema da minha mensagem hoje é milagres e boas obras. Na última semana, os irmãos devem se lembrar, eu falei sobre o início do ministério do apóstolo Paulo, de como ele, depois de convertido, de perseguidor da igreja, passa a pregar o evangelho, a falar de Jesus Cristo, ao qual ele perseguia, e por conta disso, ele de perseguidor passa a ser perseguido. Tem que sair fugido de onde ele estava. E a pregação de Paulo era basicamente mostrar a Cristo para aqueles judeus através da própria escritura, da própria palavra deles. Este é o nosso objetivo. É que, através da escritura, venhamos a mostrar Cristo para as pessoas. E eu terminei falando sobre a lei da semeadura, que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Com Davi não foi diferente, com Paulo não foi diferente. Paulo, devido a perseguir a igreja durante muitos e muitos anos, Jesus Cristo, com graça e misericórdia, o alcança no caminho de Damasco. Mas diz: este vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Haja vista que Paulo fez muitos e muitos cristãos sofrerem. E entrando aqui no versículo 32, é interessante que, enquanto a igreja era perseguida, os apóstolos, propriamente dito, eles ficaram em Jerusalém, não saíram dali. Todavia, depois que houve uma certa paz, por conta do Império Romano e o que estava acontecendo ali naquela época, eles começaram a sair e a levar o evangelho para outros lugares também. Nós veremos que Paulo, de fato, ele virá a ser o apóstolo dos gentios. Ele sai e leva para os gentios, para aqueles não judeus. Mas quem primeiro faz essa caminhada é Pedro. Veremos aqui o começo da sua caminhada, e no capítulo 10, próxima semana, se Deus permitir, veremos Pedro falando à casa de Cornélio. Eu quero passar aqui 2 princípios apenas essa noite. O primeiro é o seguinte: a cura de Enéas. Veja, no versículo 32, acompanhe comigo novamente, por favor, vai dizer assim, Atos 9, 32. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Pedro viajando por toda parte. Viagens missionárias. Aqui não é o tema hoje, mas cabe lembrar, Paulo, em 1 Coríntios 9, ele vai registrar que Pedro, quando ele ia a essas viagens missionárias, ele levava consigo a sua esposa também. A esposa ajudava naquilo que dava para fazer ali nas viagens. E Lida, essa cidade, ela foi dada aos judeus, você precisa entender primeiro o contexto histórico, ela foi dada aos judeus por Júlio César. Todavia, no ano 66, justamente na festa dos tabernáculos, por conta da revolta dos judeus, ela foi totalmente dizimada por Caio Sécio, que era um governante ali de Roma, um soldado romano, e acabou, trazendo cinzas, apenas cinzas daquela cidade. Mas veja, eu acho que há umas 2 ou 3 quartas, eu falei de Filipe, o evangelista, de como ele foi à frente dos apóstolos, evangelizando e pregando a palavra de Deus. E provavelmente Lida foi evangelizado por Filipe. E então, depois disso, Pedro chega aos santos daquela cidade. Aqui, só um parêntese, é importante você saber, aos santos daquela cidade, você saber que santo não tem nada a ver com aquela cultura católica, qual nós aprendemos talvez durante toda uma vida, pelo menos a maioria de nós aqui. Porque no imaginário popular da maioria de nós, ocidentais, santo, nós fazemos essa associação com o santo da igreja católica. Alguém que viveu uma vida toda fazendo boas obras, fazendo bem aos outros, sendo que não é este o significado literal da palavra. Santo significa separado. Por isso que ele diz, aos santos que estão em Lida, ou seja, aqueles que foram separados para Deus, que vivem naquela cidade. Se hoje recebêssemos uma carta de Pedro, seria mais ou menos nesses moldes, aos santos em Pindamonhangaba. Não que temos auréola na cabeça perfeitos, não, mas aqueles que foram separados para Jesus Cristo. E é interessante também a gente ver que
Nós vemos em toda a Escritura diversos tipos de milagres por toda a palavra de Deus. No verso 33, é um caso um tanto quanto peculiar, porque diz que este homem, ele há 8 anos estava acamado. 8 anos, sem se levantar. Provavelmente teve algo do tipo um AVC, um derrame ou alguma coisa nesse sentido, porque ele não nasceu desse jeito, né? Ele ficou assim depois. E o milagre que é feito ali diante dele, não foi nem por conta da fé que ele tinha, porque você percebeu que os apóstolos não perguntaram: você tem fé para isso? Não. Simplesmente Pedro olha para aquele homem e diz: Jesus te cura, levanta, arruma a tua cama. Foi curado, já deu uma missão para ele, né? Arruma a cama agora, rapaz, fazer alguma coisa. Independente da fé daquele homem, Pedro declarou. E o mais importante de fato, desta passagem quando fala sobre a cura deste homem chamado Enéas, está no versículo 34 e 35, que vai dizer assim: e Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sonora, os quais se converteram ao Senhor. Pedro lhe disse: Jesus Cristo te cura. Pedro em nenhum momento quis chamar para si a responsabilidade de ser o homem que tem o dom de cura. Não, 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 não. Jesus Cristo te cura. Nós vemos os homens de Deus como Pedro, como João, quando chegavam algumas pessoas diante deles e se ajoelhavam, prestavam alguma reverência, eles disseram: não, 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 fique de pé, sou homem como vocês, não sou especial. Eu fui privilegiado pelo fato de ter visto a Jesus Cristo ressurreto, ter recebido uma missão dele, mas nós somos iguais, não tem que fazer reverência a mim, se ajoelhar a mim. E aqui ele, mais uma vez, ele mostra que a ênfase de tudo deve ser Cristo. A igreja deve enfatizar a Jesus Cristo, apenas Ele. Não tem nada a ver conosco, somos meros instrumentos. Imagina o seguinte: imagina que você tem uma dificuldade, uma árvore cai na rua da sua casa, e você empresta a motosserra do seu vizinho, e vai e corta esta árvore, e então você desobstrui aquele caminho. Se você faz isso, depois você vai agradecer a quem? A motosserra? Oh, obrigado, dona motosserra, se não fosse o seu trabalho. Não, a motosserra foi apenas um instrumento. Quem fez foi o vizinho que emprestou. Em relação a Deus é a mesma coisa. Por isso que toda honra e glória deve ser dada a Ele. Eu preguei sobre isso algumas semanas para trás, na carta de Tiago. Tiago capítulo 5, versículo 14. Olha o que vai dizer: algum de vós está doente? Chama os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Alguém está doente? No versículo anterior, alguém está aflito? Ore. E se houver algum doente, quem que vai levantar o doente? A oração da fé que vai salvar o doente. E o Senhor é quem levanta. É o Senhor quem coloca de pé. É por isso que é um absurdo sermos gratos ao objeto e esquecermos aquele que de fato fez o milagre. A graça é que Deus usa pecadores como nós para que o louvor e a honra sejam dadas a Ele, apenas a Ele, e não a nós. Enéas, diz a Escritura que ele fica em pé, volta às suas plenas funções depois de 8 anos. Imagina o baque que foi para aquelas pessoas verem. Porque se eu e você nos ajoelharmos por 10 minutos, não precisa ser muita coisa não, 10 minutos, você vai ver a dificuldade que você tem para ficar de pé de supetão assim. Dói tudo. Enéas, 8 anos. Jesus o restaura por completo, apenas de uma vez. Portanto, o mandamento continua sendo este para nós. Há alguém doente, há alguém enfermo, como no caso deste homem? Ore. Só que cristãos, eles falham no princípio basilar da nossa fé, que é a oração. Aí às vezes o filho está com problema, o casamento está com problema financeiro, emprego que não vem. Ele faz tudo menos orar. Esquece que é de suma importância, em primeiro lugar, buscar a Deus. Não estou dizendo que nós não vamos usar os outros recursos, como eu expliquei, terminando a carta a Tiago. A interpretação de muitos teólogos, de fato, quando ele diz, unge com óleo, é que o óleo era o remédio da época. Ou seja, tem alguém doente, você ora, mas dê o remédio adequado para que a pessoa possa curar. A nossa fé, ela não tem um divórcio com a medicina, de jeito nenhum. Anda junto. Oração com aquilo que é natural, não há problema nenhum.
E segundo, e último que eu quero me deter mais um pouquinho, põe ele, por favor, calma. Segundo princípio, servindo a igreja e ressurreição. Versículo 36, acompanhe comigo, por favor. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas obras e dava esmolas. Grave isso, muitas obras. 37. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e morreu, e tendo lavado o corpo, colocaram num quarto na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram 2 homens, pedindo-lhe: não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto de cima, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as roupas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a, chamando os santos, e as viúvas apresentou-a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido de toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Olha para cá, por favor. Jope era uma cidade, até certo ponto, estratégica, porque era uma cidade portuária ali. Para você ter uma ideia, ela é uma cidade muito importante em relação à geografia bíblica, porque foi através dessa cidade de Jope que Salomão recebia madeiras quando vinha do Líbano. Foi dessa cidade que Jonas pegou um barco e foi rumo à sua história. Então era uma cidade portuária bem conhecida ali, e entre os convertidos dessa cidade havia esta mulher chamada Tábita. No aramaico ali, o nome dela significa gazela, mas em grego, Dorcas, que é a mesma coisa, né? Tábita ou Dorcas. Ela, de fato, era uma genuína, uma verdadeira discípula de Jesus Cristo. Em que sentido? Ela vivia o cristianismo não apenas de forma teórica, mas vivia o cristianismo da forma prática. Ela era conhecida não por conta de sua oratória, não por conta de sua beleza, mas ela era conhecida por conta de ser bondosa e incansável no trabalho para a comunidade e na ajuda aos pobres. Imagina eu e você sermos conhecidos justamente pelas boas obras. É isso que se espera do cristão. E era isso que essa mulher era. Aparentemente, ela também era muito abençoada financeiramente, tinha uma certa condição financeira ali avantajada, tanto é que por conta disso que ajudava muitas pessoas de acordo com a sua renda. E o que ela estava fazendo era nada mais, nada menos do que cumprir o mandamento de que quando Deus nos abençoa, Ele não nos abençoa para que o dinheiro fique apenas conosco, mas para que outras vidas também possam ser abençoadas. É tão certo que Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, vai dizer assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre da tua terra. Eles sabiam, havia um mandamento de ser generoso, de ajudar o próximo. E é claro que este mandamento, ele não se extinguiu com o Pentecostes, com a graça, não, continua a mesma coisa. Agora vejam, como o ministério feminino é fundamental. Olha o quanto de coisas essa mulher aqui fazia. Veja o quanto a igreja precisa de fato das irmãs. Não pregando, liderando, sabemos que isso não é o chamado delas. De acordo com a Escritura, não é isso que a mulher deve fazer. Mas ela tem muita função e muita serventia na obra. Um exemplo é Dorcas. Como que a igreja precisa dessas irmãs? Servindo com suas habilidades, com sua gentileza. Porque percebeu, nós aqui os homens, via de regra, nós somos já mais ogros por natureza. Meio ríspido às vezes. Não, mulher fala um negócio. Ai, se eu peço alguma coisa, os irmãos, vou ver se dá, pastor. Se a minha esposa, irmãs, por favor. Ai, tá bom, a gente faz. Mulher tem todo esse jeito, então é fundamental a simpatia, o serviço das mulheres. E Dorcas, por ser muito conhecida por suas obras, por sua presteza, por tudo que ela fazia de bom em prol da comunidade, da igreja a qual ela servia, essa enfermidade que culminou em sua morte, veio com uma notícia trágica que desolou todo mundo. Ou seja, a irmã que mais produzia em nossa igreja, que mais trabalhava, que mais fazia,
morreu. Imagina a cabeça daquelas pessoas. O que será de nós? E é de suma importância que nós venhamos a fazer um paralelo com as nossas vidas. Por que eu digo fazer um paralelo? Veja, se fosse você no lugar de Dorcas, e você morresse hoje, acabou o culto aqui, amém, bom, acabou você. A sua igreja, a sua comunidade, ela sentiria falta de você do jeito que essas pessoas sentiram falta de Dorcas? Meu Deus, o que vai ser de nós sem o Sérgio? Sem o Laerte trazendo café? As pessoas sentiriam falta de você? Como você se envolve, como você coopera, como você de fato serve os irmãos ao qual congregam junto com você, é de suma importância. Você de fato tem serventia na sua comunidade? Na igreja, muitas pessoas elas vêm por vezes com o objetivo apenas de serem servidos, só querem receber. Mas quantos têm esse espírito aqui de que, como eu posso me doar? Como eu posso ajudar? O que eu posso fazer para os outros? Muitos vêm apenas querendo receber e não têm coragem nem às vezes de cumprimentar um visitante que vem à igreja, nem de gastar 5 minutos cumprimentando os irmãos no final do culto. Mas na hora de pedir, é uma beleza, pede de montão, mas não querem servir em absolutamente nada. E via de regra, infelizmente, é assim. Se precisamos fazer uma reforma, são poucos que aparecem, dá para contar no dedo, poucos que aparecem. Se é uma faxina que é necessário, na maioria das vezes, são sempre os mesmos, não tem muita mudança. Se é uma escala de recepção, quase ninguém. Não querem cooperar, não querem trabalhar. Este é um retrato da igreja atual, este é um retrato da nossa igreja. Nós somos assim, infelizmente. Quando por vezes pedimos, olha, precisamos de alguém para ajudar no som, com lanche no final do culto, arrumar a igreja, seja antes ou depois dos cultos, dá para contar no dedo. Talvez nos dedos de uma das mãos. Pessoas que são dispostas a cooperar. Isso quando não temos que insistir, quase que ajoelhar em lágrimas, dizendo, fulano, vem ao culto de domingo, mas vem às quartas também. Vá aos cultos, mas vá a um pequeno grupo. Na reunião que nós fazemos nas casas, é quase que implorar para as pessoas fazerem isso. Pessoas que não se envolvem, quando saem ou quando morrem, a igreja nem vê, muita falta. Quem dera a igreja fosse repleta de pessoas como Dorcas, como essa irmã que estava disposta de fato a servir. Pastor, mas a igreja primitiva tinha muitos milagres, crescia muito. Sim, porque tinha pessoas que de fato serviam a igreja de verdade, serviam a comunidade como essa mulher. Agora queremos ver a igreja avançar, a igreja crescer, mas não queremos o mínimo do compromisso de vir 2 cultos por semana, de mandar mensagem no WhatsApp convidando fulano, de chamar um amigo do trabalho. Não queremos fazer nada, mas queremos que a igreja avance. Dorcas era uma mulher que servia de coração e com atitudes a sua comunidade, não ficava apenas em palavras, servia com atitude. Por isso, o lamento e a tristeza quando ela morreu. E é por este motivo que você deve se perguntar, se fosse eu morrendo hoje, e eu pudesse ver o meu velório daqui uma semana depois também, como estariam os irmãos, será que de fato eles sentiriam minha falta? Se você acha que eles não sentiriam tanto a sua falta, é porque você tem servido pouco, se envolvido pouco, ajudado pouco. No versículo 37, vai dizer assim: aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e morreu, e tendo levado o corpo, colocaram num quarto na parte superior da casa. É como se fosse um cenáculo, né? Algumas versões aí diz cenáculo. Na parte de cima, é o que seria hoje para nós, talvez, quarto de hóspede. Lavaram lá a mulher, limparam certinho e colocaram no quarto de hóspede. Por que fizeram isso? Porque, devido ao clima do Oriente Médio ser muito quente, eles enterravam as pessoas, de regra, ou no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, que depois já começava a ficar ruim. E essa cidade de Jope, como Pedro vai dizer aqui no versículo, como a Escritura vai relatar aqui no versículo 38 por Lucas, ela ficava a uma distância mais ou menos de 17 quilômetros de onde Pedro estava, Lida. E veja que até aqui não havia nenhum registro
dos discípulos sendo usados para a ressurreição de um morto. Se ouviu falar que Jesus Cristo fez, foram testemunhas que Cristo assim fez, mas que os discípulos foram instrumentos para orar e uma pessoa voltar da morte, não havia nenhum relato até aqui. Mas aqueles homens que foram atrás de Pedro, 17 quilômetros, caminhada, é um chãozinho bom, no máximo, cavalinho, jumento. Aqueles homens que foram atrás de Pedro, eles sabiam da ressurreição de Jesus Cristo. A morte não pôde deter o nosso Senhor. Eles sabiam que Jesus Cristo ressuscitou outras pessoas. Eles sabiam que Pedro era um discípulo de Cristo, cheio do Espírito Santo e comissionado para fazer obras maiores que do próprio Cristo. E então eles chegaram à seguinte conclusão: ora, é possível que devido à oração, Dorcas volte à vida. Aqueles que de fato creem, não há impossível para aqueles que creem. E isto é cristianismo. É você olhar para aquilo que Cristo fez no passado e ter a plena certeza absoluta, para ser redundante, que Ele pode continuar fazendo hoje. É você olhar para a Escritura, aquilo que Deus fez, e não duvidar daquilo que Ele pode fazer. Foi isso que esses homens fizeram. Calma aí, Cristo ressuscitou, Ele orou e pessoas ressuscitaram. Pedro é alguém cheio do Espírito Santo, comissionado por Ele. Ora, por quê? Que a nossa oração, junto com a de Pedro, não pode ressuscitar essa nossa irmã. Isso é cristianismo. O poder de Deus não muda. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se Ele fez alguma vez no passado, por que hoje Ele não poderia fazer? Sendo que nele não há variação, nem sombra de mudança. É por esse motivo que, diante das dificuldades, eu e você sempre devemos olhar a Escritura, tudo aquilo que Deus fez, e com base nela, orarmos para que Ele faça novamente. Isto é orar com fé, isto é orar a palavra de Deus. No caso de Enéas, estava enfermo. Veja, quantas pessoas Cristo não curou. Os profetas, os apóstolos, os discípulos. Quantos leprosos, que era uma doença incurável para a época, não foram curados pelo poder de Deus? Quantos paralíticos não andaram? Quantos acamados como Enéas não foram colocados de pé? Lembra? Aquele paralítico que os amigos levaram onde Jesus estava e desceram ele pelo telhado? Isso é amigo. É aquele que te leva para Cristo, para perto de Jesus. Ele saiu dali andando. Veja a mulher hemorrágica, uma vida inteira gastando todo o seu dinheiro, e ainda assim, sem obter resposta. Ela toca na orla de Jesus Cristo, ali no seu manto, e diz a Escritura que então, aquele sangramento cessa. Quantas mulheres estéreis, até clamarem a Deus, e Deus ouvir o clamor delas, para que elas pudessem ter filhos. Isto é Escritura. É isso que você devemos fazer. Dorcas ressuscitou no mesmo dia que morreu. Lázaro, depois de 4 dias, já começando a feder. E Deus fez. Por quê? Teríamos dúvida de que hoje Ele continua tendo esse mesmo poder. Mas nós não oramos. Esquecemos de buscar o Senhor. De segunda para terça, hoje é quarta, de segunda para terça, nós tivemos uma noite terrível lá em casa. Meus 3 filhos menores, todos ficaram doentes, uma tacada só. Nunca tinha acontecido isso. Às vezes era um, no máximo 2. Febre, vômito, dor de barriga e peito cheio. 3, uma tacada só. Eu e minha esposa parecíamos zumbi de manhã. A hora que a gente pensava, vamos deitar, o outro chorava. Agora vamos deitar, o outro vomitava. Terrível, 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 terrível. Aí então, eu estou lá de madrugada, perambulando de um quarto para o outro. Eu lembro daquilo que eu mesmo havia pregado em Tiago, algumas semanas atrás. Calma aí. Se há algum doente, chame os presbíteros, no caso eu mesmo. Ore. E oração da fé vai curar o enfermo. Jesus amado, dando remédio para ele. Não orei. Vai num berço, curado em nome de Jesus, porque é que a palavra diz. Vai no outro e dormindo em paz depois. Graças a Deus. Mas é isso que devemos fazer. Orar.
O irmão testemunhava esse dia no pequeno grupo também, problema com o filho lá. Nossa, por que a gente não orou até agora? Pegou a esposa, chamou as crianças, oraram. E é isso que eu e você devemos fazer. Ora como declara a Escritura, impõe a mão, clame pela graça do Senhor. Agora os cristãos, eles conseguem olhar e ver Moisés sendo instrumento para o mar ser aberto, mas eles não conseguem ter fé o suficiente que Deus pode abrir porta de emprego. Mas calma aí, ele abre o mar para o povo passar com o pé seco. Ah, Senhor, mas um emprego com bom salário nesta época de crise do governo, é muito difícil. Não é difícil, é incredulidade. É claro, não estou dizendo que você vai orar e ficar dormindo até 10 horas da manhã, claro que não. Acorde cedo, trabalhe duro, se profissionalize, faça o melhor que puder, mas ore. Aqueles homens, eles também tiveram a humildade de pedir a Pedro, caminhada, Pedro, vem por favor, nos ajude. E vocês repararam que na leitura do texto, eles não falam aquilo que eles queriam. A mulher morreu, ora por ela. Não, eles só chamam, Pedro, venha. E Pedro vai. Eles pediram a Pedro para que Pedro orasse. Peça a Deus, clame, chore, invoque o nome do Senhor se necessário for, mas creia que a oração, ela de fato tem este poder de mudar circunstância. Acho que no culto de domingo passado, eu citei o exemplo do rei Ezequias. Isaías chega nele e diz assim: o Senhor manda te dizer, põe a tua casa em ordem, tu vai morrer. Imagina, o profeta chega e manda essa para você. Meu Deus, já era, né? Diz a Escritura que enquanto Isaías sai, o rei Ezequias vira o rosto e ora, e clama, e busca a Deus. Isaías nem sai do portão do palácio. Deus diz: homem, volte lá, diga a ele que eu concedi 15 anos a mais de vida. Tudo por conta de um clamor, buscar, orar de fato a Deus. E é assim que nós devemos fazer. No verso 39, vai dizer que o quarto estava cheio de viúvas ali, até mesmo porque as viúvas, elas tinham uma veste peculiar. Era um grupo, de fato, deixado meio de lado. Normalmente estava associado com pobreza. E talvez seja um dos motivos que elas gostavam muito de Dorcas, porque essa mulher as ajudava bastante, não só financeiramente, mas com roupa e com as coisas que ela fazia. E no versículo 40 e 41, a gente já está encerrando, vai dizer assim: depois de fazer sair todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. É assim que Deus vai responder a nossa oração. Pedro pôs-se de joelhos. Apenas, claro, né? Não que estar de joelhos significa ter o coração quebrantado e humilde, não. Mas o prostrar-se de joelhos está associado à subserviência, a reconhecimento de que não há poder em nós, mas apenas em Deus. E foi isso que Pedro fez. E é isso que eu e você devemos fazer. Por vezes nós não vemos milagres em nossas vidas, é porque estamos pedindo as coisas para Deus, mas de pé. Ou às vezes nem pedimos, achamos que nós damos contas de fazer. Vamos tentando a força do nosso braço, achamos que conseguimos e nada. Mas enquanto estamos de pé, Deus não age. Não age. Aqueles milagres, vai dizer a Escritura, eles resultaram na conversão de muitas e muitas pessoas. Eles viram, de fato, aqui é o poder de Deus. E no versículo 42, a segunda das informações que nós vemos aqui, né? E esse acontecimento tornou-se conhecido de toda Jope, e muitos creram no Senhor. Depois do verso 43 ainda vai dizer assim: Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Provavelmente aqui o que está acontecendo é que Pedro está quebrando mais um paradigma da religião. Por quê? Se hospedar com seu irmão, curtidor de pele, para se fazer, vamos colocar aí um jarro de vinho da época, um odre, alguma coisa assim, era necessário matar o animal, esfolar o animal, colocar a pele para secar. Isso tinha um mau cheiro danado no lugar que essas coisas eram feitas. E não só isso, para os judeus, cerimonialmente, quem fazia isso era considerado como imundo. Aí Pedro, ele vai e fica justamente na casa de uma pessoa desta, para já começar a quebrar aquele paradigma que nós veremos a partir do capítulo 10, ele de fato indo na casa de Cornélio, levando o evangelho ali aos gentios. Mas o mais importante disso aqui que vocês devem guardar é:
Se você está passando por alguma necessidade, ou no caso, precisando de fato de um milagre, por que você não tem fé que Deus pode fazer com base em tudo aquilo que Ele já fez? Nós vemos aqui um homem que depois de 8 anos, sem andar, apenas com uma oração e com uma palavra ele fica de pé. Nós vemos uma mulher que havia morrido, ser trazida de volta à vida. Você precisa também clamar a Deus, mas não só isso. É importante que você venha a relembrar o papel fundamental que essa mulher teve na igreja, o quanto ela servia, e por conta disso você também se cobrar, quanto você tem feito pela comunidade ao qual você congrega. É por esse motivo que não dá para ser desigrejado, está vendo? Sou um cristão desigrejado, não preciso de igreja. É porque você não quer servir, é por isso. Você é preguiçoso, não quer trabalhar, não quer se doar, não quer trabalhar em benefício de outros. Por quê? Olha, para que essas cadeiras estivessem enfileiradas, o chão estivesse limpo, a igreja estivesse em condições mínimas para receber o culto de hoje, pessoas tiveram que vir aqui limpar. É o mínimo. Para que houvesse um louvor, pessoas tocando instrumentos, algumas pessoas tiveram que se dedicar semanalmente, algumas talvez já durante anos, para que o instrumento tivesse um som necessário para que nós pudéssemos juntos buscar a Deus. Ou seja, servir. Não seja aquele cristão que só quer o venha a nós. O que a igreja tem para me oferecer? Maus cristãos chegam assim: o que vocês podem fazer por mim? Bons cristãos chegam: o que eu posso fazer? Onde eu posso ajudar? Esteja disposto a servir a sua comunidade, meu querido irmão e irmã. Imagina o seguinte, só para terminar. Aquelas pessoas buscaram a Pedro e disseram: Pedro, vai lá. Ou seja, essa mulher está fazendo uma falta na igreja, Pedro. Imagina se é você que morre. E a gente descobre que o apóstolo Pedro estava aqui do lado, Taubaté. Será que devido ao seu serviço, ao tanto que você se envolve, ao tanto que você serve, será que os irmãos eles sairiam daqui desesperados para chegar: Pedro, vamos lá orar pelo irmão lá, ele morreu, não, ele trabalha demais na igreja, ele tem que ressuscitar? Ou você acha, daí está lá, o Sérgio morreu, essa é a ilustração, tá, Sérgio? Eu estou falando para ele que ele está aqui, né? Daí a gente vai lá, e eu e o Edivaldo atrás de Pedro: Pedro, venha à nossa igreja, ore pelo Sérgio. Quer que eu ressuscite ele para ele voltar a trabalhar? Não, ele não faz nada, é só para fazer o velório mesmo. Só para desencargo de consciência. Dá a bênção lá, vou embora. Faz nada mesmo, tão morto e vivo aqui, sentado. Não tem diferença nenhuma. Imagina que horrível seria. Que horrível seria. Que nós possamos seguir o exemplo dessa mulher. Servir. 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 Pensar no outro, não pensar apenas em nós. Como já disseram alguma vez, né? Às vezes muitas pessoas vivem angustiadas e tristes porque elas se preocupam demais consigo mesmas e esquecem de pensar nos outros. E como diz o adágio popular, aquele que enxuga lágrimas alheias não tem tempo nem de chorar. Que façamos o bem para o próximo e jamais venhamos a esquecer: não há impossíveis para aqueles que creem no Senhor. Amém, queridos?